Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Me chamo Fernanda Góes, faço parte do circuito universitário da MPC Filmes. Hoje vamos iniciar mais um bate-papo e estarei convidando a nossa debatedora. Estamos só esperando a nossa debatedora aceitar o nosso convite e já damos início. Não sei se a Aline conseguiu. Que bom, conseguiu. Oi, Aline, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estou aqui pelo celular, né? Queria tentar pelo computador, mas não deu. Então vamos pelo celular mesmo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Quero Boa agradecer tarde. por aceitar esse convite. Eu vou explicar como funciona, né? Quero agradecer também a participação de todos. Nós somos o Cinema em Movimento, o Circuito Universitário Online, que é uma mostra de filmes, que tem patrocínio do Instituto CNT Brasil, CNT Seguros, Estácio e Edu, e a realização da MPC Filmes com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Nessa edição, o projeto acontece de forma remota. Usamos esse espaço para a gente debater sobre os temas do projeto e dos filmes que foi passado, como foi o caso do Castanhal. E hoje é o nosso o que vamos falar, né? Eu vou te apresentar, né? É, para esse bate-papo, a minha convidada é a bióloga especializada em gestão ambiental e coordenadora do Super Campus Maracanã, Aline Piquet. Seja muito bem-vinda. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? É, apoiando aí vocês, os nossos alunos.
Eu sou formada, né? Sou formada em administração e me formei há pouco tempo também em biologia, né? Por ter um sonho. Ainda não estou atuando na área diretamente, só em algumas, né? Alguns, conforme eu falei, eu já fui voluntária com a patrulha ambiental, né? Mas assim, é um sonho ainda a ser conquistado e eu vou conquistar com toda certeza. Com certeza. Então vamos lá. Vou, vou explicar para você como vai funcionar, né? Eu falei algumas perguntas para você sobre tudo baseado no filme. Eu gostaria muito da sua opinião profissional da área. E, havendo tempo, a gente abre perguntas também para o público, tá bom? Uhum. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que você achou do filme Castanhal e qual é a sua visão como bióloga? Qual é a sua visão bióloga sobre o tema, né? O que você achou do filme em si? Olha, o filme eu achei assim maravilhoso porque aborda, né, situações assim que para muitos O ela seu também. áudio um pouquinho. Oi, saiu? Melhorou, agora tá Eu saindo vou bem. segurar aqui. Então, assim, ele mostra legal, ele mostra, né, o que as pessoas não imaginam, né? Tá falhando ali, desculpa. Seu áudio tá falhando. Tá picotando. No fone fica melhor. Ficou melhor sem voz. Melhor. Então vamos sem fone, tá? Então, assim, ele tem uma biodiversidade, ele mostra a parte de cultura, né? Que toda a parte ali, né? Aquilo é a população da região, aquilo ali é passado de geração em geração, né? Então ele mostra toda a biodiversidade, ele mostra a vida daqueles extrativistas, né? E a gente que chega no produto final, que a gente consome a castanha, os doces, o que for, a gente não tem a visão, né, de como aquilo é trabalhoso até chegar nas nossas mãos, né? E o vídeo ele mostra isso. Então, assim, como bióloga, eu detectei vários pontos ali, né, que mostra essa parte da biodiversidade, mostra a parte do extrativismo, mas também nós temos ali por trás vários outros fatores, né? Que a gente tem as abelhas, que são as polinizadoras, nós temos as cutias, que são da região, que nos ajudam a despertar essas sementes, né? Para dar continuidade nessa floresta, né? Nessa floresta viva, que a gente pode chamar. Tá? Então, assim, o filme, basicamente, ele mostra isso para gente. Né, a forma como essa mata, né, essa floresta, como ela é defendida, né, ela é sustentável pela vida desses extrativistas que atuam ali, entendeu? Na verdade. E é uma riqueza imensa, né? Sim, com certeza. Nossa, eu fico horas só vendo fotos. Eu acho uma beleza tão difícil de explicar. Mas vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. O que o filme Castanhal representa para você como bióloga? Ele destaca algum aspecto único da biodiversidade da Amazônia para você? Então, conforme eu falei, né, ele mostra ali vários fatores, né, dessa biodiversidade. Ele mostra para gente os igarapés, né, que são aqueles riachos, né, vamos dizer assim, aqueles rios que onde os extrativistas, né, como no próprio vídeo relata, né, eles levam ali 2 dias, 3 dias, às vezes, para chegar ao local, né, para começar a fazer a coleta, né, para depois voltar. Então, assim, ali mostra tudo, mostra a parte da economia para gente, né, da onde, né, porque eles ali, eles atuam fazendo a coleta desses materiais,
mas eles não podem chegar ali, porque se eles fossem cobrar de acordo com o que eles trabalham, com o que eles atuam, né? O preço da castanha teria que ser cobrado muito mais alto, né? E infelizmente ali eles atuam para a sobrevivência deles, né? Conforme retrata no filme, ele está ali para manter o arroz e o feijão dele de cada dia. Então, se né, a gente vê como o trabalho é suado, como falta ali muitos recursos, como falta política pública ali naquele lugar, né? Para poder incentivar, porque esses caras eles são os protetores da natureza, né? Eles que protegem a mata, eles que mantêm a mata sustentável, vamos dizer assim, né? Que eles colhem os frutos sem destruir a natureza, né? Eles colhem os frutos que caem das árvores, eles não derrubam as árvores para fazer a coleta dos frutos, né? Então, isso que a gente chama de mata sustentável, entendeu? Que a gente não destrói, né, para poder obter o nosso produto, né? Então, assim, eles são os protetores dali daquele local, né? Porque eles estão tendo que enfrentar, como o próprio vídeo mostra, né? Além dos fatores climáticos, né? Como a gente tem aí o El Niño, que faz essa bagunça no nosso clima, eles ainda enfrentam os madeireiros, né? As queimadas. Então, assim, cara, o filme é muito rico. Ele poderia ser um vídeo muito maior, mas ele, em pequeno tempo, ele conseguiu retratar toda Muito uma, fácil. né? É verdade. E é legal que o próprio filme mostra, né, que são ensinos que você aprende de geração a geração, desde pequeno, querendo ou não, você aprende. Exatamente. Então, mostra também uma questão cultural do próprio local, mas Exatamente. também, pô, desde jovem, está tendo que ter esse trabalho, porque o Ele eu já trabalho aprende já também a falo, proteger a natureza. Ele não só aprende a profissão para ele sobreviver, como ele aprende a ser um protetor da natureza, né? Da nossa floresta. é verdade. Então vamos lá, é muito legal nesse ponto. Eu gosto muito sobre esse bate-papo. O filme, o Castanhal tem uma parte do coração, é um documentário que eu gostei muito. Vamos lá. Sim, eu O assisti, eu filme, confesso pra você que eu assisti mais de uma vez porque eu gostei muito. Eu queria muito escutar bom. cada detalhezinho do que eles estavam falando, foi bem bacana. É Esse é um sofrido, né? filme Porque a gente bonito. vê a realidade, né? Mas assim, em todo momento você viu o brilho nos olhos deles em estarem defendendo a floresta deles. Sim, é verdade. E o legal é que eles foram bem detalhistas Sim, sobre o que acontece, né? Sobre as situações, tantas coisas boas, tantas coisas ruins. Eles foram bem detalhistas, achei isso incrível. Achei isso muito bom. Então vamos lá. exatamente. O filme levanta questões como mudanças climáticas na Amazônia, como falamos. Como uma bióloga, você vê o futuro de lugares como Castanhal nesse contexto, por conta dessas questões climáticas? Então, é um futuro muito incerto, né? Porque se continuar as queimadas, né? Como o filme mostra muito, né? A maioria das queimadas é para pastos, né? Para pecuária e, né? E aí isso o que faz com o solo? Isso acaba empobrecendo o solo. E aí você desmata, você derruba a castanheira, e a castanheira ela é defendida, né? A gente não pode derrubar a castanheira, mas infelizmente eles derrubam, eles constroem pastos, porque a pecuária traz mais economia, né? Melhor economia, porém ela traz uma série de fatores, que é a queimada, você causa, né, a poluição, você para fazer plantações também, você acaba poluindo os rios, porque vai pelo solo, né? Você contamina os igarapés, né? E com isso você vai prejudicando, não é só a queimada em si, um fato vai levando ao outro, né? E aí simplesmente não deu certo a pecuária, eles abandonam aquela terra, como a gente vê no filme, eles mostram também uma parte assim que você vê claramente que aquilo foi um pasto e foi abandonado.
e você muitas das vezes não consegue recuperar mais a floresta ali porque o solo está pobre, ele está contaminado, ele não tem os minerais necessários. E o que acontece com essa população que depende disso? Eles começam a migrar, eles começam a ir para outros lugares, né? Então, vai acabando a castanha, né? E aí, se você não cuidar disso, você não vai conseguir recuperar. Então, se a gente não entrar com uma política ali pública para poder entrar e, né, eles também, coitados, eles fazem a parte deles, eles tentam defender, mas eles são pequenos diante, né, dessas grandes madeireiras que tem por aí, né, que a gente sabe que muitos deles são criminosos, né, são, às vezes, né, como é que eles falam, né, tem um senhor que eu morri de rir, que ele fala já bem perto do fim, que, esses ricos vêm aqui e tal, quando morrer vão tudo feder mais do que a gente. É a revolta da pessoa vendo, né? Que realmente é isso. O cara vai, destrói tudo, não dá certo, ele desiste daquilo, ele vai para outro lugar. Só que ele estraga todo um ecossistema, né? E a gente está falando ali somente da queimada. Só que e os animais que dependem daquela área, né? A gente está falando só das castanhas, mas os animais, conforme eu falei, a castanha ela tem esse processo, né? Precisa da abelha para ir lá fazer a polinização. A semente, quando cai no chão, quem consegue abrir aquela semente tão dura, né? Como é que eles chamam de ouriço, né? Quem consegue abrir aquele ouriço? A cutia. Então, se eu estou poluindo, né? Se eu estou desmatando, a cutia vai embora, ela vai procurar alimento em outro lugar. E quem vai dar continuidade na floresta? Né? Que é ela que leva a semente, elas enterram as sementes, né? Elas esquecem onde elas enterram as sementes para depois comer, né? Porque ela estoca o alimento dela e ela esquece onde ela enterrou e ela causa um bem para a gente, né? Porque dali vai nascer uma nova castanheira, né? E então, assim, são vários fatores. O filme abordou a questão da castanha, né? Mas são diversos. E essas famílias ribeirinhas, né? Essas famílias de extrativistas que dependem disso, né? Se a gente está acabando com o trabalho deles, eles vão migrando, eles vão para outras áreas e se a gente não correr atrás disso, eu não vejo um futuro, né? Agradável, vamos dizer assim, né? A tendência é ir acabando, né? E quando você foi falando das aves, da própria cutia, né? Me lembrou muito o desenho Rio, né? O filme Rio 2, que mostrou essa questão da Amazônia, né? Que a demanda Exatamente. dos grande parte ali dos lares de muitas aves, de muitos bichos. E você vê que Sofrem com é muito isso. preocupante. É muito preocupante que a própria fauna e a flora daquele local vai ficando inexistente. Então, são situações que a gente fica parando Exatamente. de um desenho. O próprio desenho mostra como a gente tem Ele que mostra se muitas. preocupar Esse com desenho é a preservação. maravilhoso. Exato. E o documentário é a mesma coisa. E você acaba mexendo com um ecossistema imenso, que é o que você falou. As pessoas daquela região já sabem o que fazer, como fazer. Não é derrubando árvore que vai conseguir resolver a situação. É Exatamente. tudo a forma correta que faz. Mas é tudo muito. O ser humano, infelizmente, acaba pensando muito no que é rentável, né? O que é mais fácil. Exatamente. E o próprio filme aborda a questão até dos próprios donos, né? Que quando eles levam as castanholas para as empresas, aí eles mostram, tipo, não tô nem aí, se acontecer alguma coisa, aconteceu, faz parte da vida, é a coisa mais normal do mundo. Mas Exatamente. não é Um leva em informação. consideração que aquilo nada demais, né? E o outro, provavelmente, ele foi um extrativista, porque Sim, você porque tem reparou duas essa, visões. Eles né? pegaram Que duas um visões. mostra e ele explica a questão do tempo, da periculosidade do negócio, né? Que o cara sobe, ele pode morrer lá na mata e ninguém achar ele depois, concorda? Porque ele vai, às Fora vezes o eles não vão em grupo. transporte. Oi? Fora, fora o transporte. Exatamente. Eles foi tudo naquelas canoas, não é nem um barco, Ex- são canoas que eles ficam São canoinhas. pelos rios, estão E tem que ir com capazes de. canequinha, tirando água, senão afunda, né?
E então, para um, né, provavelmente aquele senhor, ele já foi um extrativista, com certeza. Então, ele dá valor à mão de obra deles. Enquanto o outro, não, tem que ser bom para os dois lados. Ele tem que fazer um preço que, né, seja bom para os dois, né? E é triste a gente saber que o preço que ele vende, que ele fica dias na mata, às vezes sem comer, conforme eles falam, que às vezes não tem o que comer, eles estão lá, passam fome mesmo. E o que ele traz vai dar somente para ele comprar o arroz e feijão dele. E ele ainda fala de uma questão, que é do clima, que quando vem o calor, né? Quando vem o verão, que é a época que eles acabam tendo menos colheita, porque os agarapés vão secando, né? Veio o calor, aí, às vezes chove pouco, né? Aí vem o aquecimento, e a castanha ela não gosta muito de clima seco, ela gosta do clima, né, úmido. Então produz menos e aí a época que ele vende mais, ele tem que guardar aquele dinheirinho, porque ele sabe que vai chegar no verão, ele não vai ter material para ele vender. Então ele tem que pensar até a longo prazo na vida dele, né? Na parte financeira dele e da família dele, né? Foi assim, são 25 minutos, mas enriquecedores. É verdade. E a gente acaba querendo repetir, porque, cara, são falas muito bonitas, são Sim. visões que a gente acaba literalmente saindo da nossa caixa, porque nós que estamos aqui nessa região não temos a mesma visão de pessoas que estão lá naquela região. Porque a gente sabe o que acontece, mas não como ocorre, como é realmente na vera as situações do que essas pessoas estão passando. A gente vê que existe dificuldade, a gente vê que tem o pessoal invadindo. A gente não tem a mínima noção de como isso funciona. Tanto que teve uma fala de um dos rapazes que fala, às vezes, quando os pecuaristas estão invadindo, eles contratam pessoas para retirar as pessoas de pedaço deles. Então eu fiquei tipo, gente, é literalmente um filme de faroeste que ainda existe nos dias de hoje, porque é surreal. O errado tá agindo mais errado. Contrata pessoas para matar Exatamente. pessoas que invadiam um pedaço que é de uma reserva ambiental e a gente fica como a politicagem disso tudo é muito difícil, porque teve até um pedaço que fala sobre um representante da reserva, ele aborda, ele tenta ajudar, ele tenta mediar a situação para contribuir, mas acaba que tem muita coisa que foge muito do controle deles, né? Porque infelizmente tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Exatamente. Exatamente. E ele fala muito ali, né, como é que o cara consegue adquirir alguns hectares da floresta para desmatar de uma parte da floresta que é protegida. Você não pode tocar. E ele aparece com documentação dizendo que ele é o dono, e ele chega lá, ele desmata, faz o que ele quer, e quando ele vê que aquilo ali não traz mais o que ele queria, a economia que ele esperava, ele abandona, e é uma parte que você não consegue recuperar. Às vezes eles conseguem recuperar, mas aí até a castanha, no caso, até ela chegar a produzir, vão-se anos e anos, né? Então, assim, são partes que acabam a gente não conseguindo recuperar mais da floresta. E é muito triste. E a gente vê, né, que isso também vai levando para a nossa próxima pergunta, que com o crescimento populacional e a urbanização em Castanhal afeta os recursos naturais. E o que você sugere na sua visão sobre sustentabilidade? Porque quanto mais pessoas, mais recurso vai sendo consumido, mais gente morando em volta no local. O que você sugere para a questão de sustentabilidade, para manter esses recursos? Então, Tentar, pelo menos. quanto mais a gente, né, quanto mais pessoas chegando, mais desmatamento, porque mais terras, mais moradias, mais poluição da água, né? Então, assim, para a floresta, isso é terrível. Para a biodiversidade, isso é terrível. E, assim, para esse crescimento, a gente sabe que é uma coisa assim, hoje, o crescimento populacional, né, em algumas partes, ele meio que está desenfreado. Então, a gente não consegue segurar esse avanço. E sem uma política pública forte atuando, né? Se a gente sabe, você vê
na televisão, você não tem governos atuando ali, entendeu? Conforme você falou, são verdadeiros faroestes que tem ali, e tem mesmo, são verdadeiras quadrilhas, eles estão perto de muitas fronteiras, é muita gente querendo enriquecer as custas da floresta. Então, se não entrar um governo ali, entendeu? Para ajudar, para melhorar a vida até desses extrativistas mesmo, porque conforme vai acabando, né, que nem eu comentei, conforme vai acabando os recursos, eles vão avançando cada vez mais, ou vão para dentro da floresta, ou eles vão procurando outros caminhos para eles sobreviverem, né? Vai chegar um ponto que ele já não vai ter mais tanta castanha para ele colher, ele vai começar a ver que a família dele está passando fome e ele vai migrar até de profissão, entendeu? E quem sabe ele acaba sendo atraído até pelos madeireiros, entendeu? Por causa da necessidade, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, eles são vítimas, coitados, eles estão sofrendo pelo sistema e se uma política pública não entrar lá para poder ajudar essas pessoas, né? A tendência é essa, eles cada vez mais passarem necessidade, passarem fome e acabar sendo atraído, vamos brincar pelo lado sombrio da força, né? Para poder sobreviver, né? Porque a partir do momento que ele vê a família dele sofrendo, ele vai precisar procurar uma mão de obra, né? E por que que ninguém entrou ali até hoje, melhorou essas condições de trabalho para esses caras, né? Para eles fazerem a coleta, porque ninguém ainda achou aquilo como uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda assim que vale a pena, entendeu? É muito mais fácil desmatar, porque criar gado é mais fácil do que ficar ali esperando anos e anos a castanha produzir um fruto, entendeu? Então, assim, sem política pública, eu acho que a gente não consegue controlar isso, esse avanço desse crescimento da população e controlar, né, para que não tenha o desmatamento, para que não tenha a poluição, para que os dois ambientes consigam agir juntos, né, em conformidade. Não é? E isso acaba nos levando, né, à próxima pergunta. Ali. A gente aborda os elementos da biodiversidade, né, como a própria fauna, a flora e o ecossistema no todo. O Uhum. vídeo mostra como eles refletem na questão da saúde ambiental. O que você acha sobre essa questão? Porque o vídeo aborda bastante coisa sobre isso, né? Então, sobre a questão da saúde ambiental de Castanhal, o que você acha sobre essa questão? Então, né, porque assim, a gente já falou, praticamente já comentei até sobre esse assunto, né? Mas, assim, porque uma coisa vai levando a outra, né? Mas, assim, a saúde ambiental, ela está cada vez ficando precária, porque você taca fogo, aquela fumaça, ela, além de matar os animais, né? A própria queimada, mas tem a fumaça que afasta pássaros, afasta as abelhas, mata as abelhas, né? E com isso a gente está falando só de castanha e as demais frutas, né? As demais flores, né? Que precisam desses agentes, né? Polinizadores, dos dispersadores de sementes, né? Eu falei da cutia para castanha, mas a gente tem outros animais, a gente tem gambás que fazem esse trabalho para a gente também na natureza, né? Eles dispersam as sementes, então você está queimando esses animais. Os que não morrem, eles vão em busca de sobrevivência, eles vão em busca, né, de uma água limpa, eles vão em busca de comida, né? Você matou, queimou a comida dele, ele tem que procurar alimento no lugar e ele vai indo embora, ele vai migrando. Em alguns casos, você acaba introduzindo animais de uma fauna que não é daquela fauna em outra fauna, e você cria o desequilíbrio ecológico todo ali, porque passa a ter um animal que não contava com aquele tipo de predador está sendo caçado, né? Aí você acaba com toda a população do animal. Aquela planta linda, maravilhosa, não tinha nenhum animal que comia, agora chegou um que come, vai acabar com a planta, você vai causando um desequilíbrio ambiental, né? Fora do comum. Então, assim, a saúde ali de Castanhal, né? Da saúde da vegetação ali, de toda a floresta amazônica, ela está bem
né, como é que a gente pode falar? Ela está bem, eu não vejo como saudável, né? A tendência é ela cada vez mais ela está sofrendo com isso. E se a gente não conseguir mudar isso, cara, daqui a alguns anos a gente vai perder a nossa floresta. A Amazônia ela não vai sobreviver. E sem a Amazônia, acredito que o mundo todo vai sofrer. Exato, exatamente. Eu não, ela como se fosse um termorregulador, né? Vamos botar assim. Exatamente. Os impactos a gente já vê, ainda mais nos dias de hoje, né? Que as próprias Exatamente. queimadas que têm ocorrido em grande parte da Amazônia, a gente vê que também países se mobilizam para ajudar nessas questões. Eu acho que se o próprio governo também fizesse parceria com qualquer outro governo, o próprio Mercosul no geral, né? Porque a Amazônia não pega só o Brasil. Exatamente. Então pega só o Brasil. E muitos mapas já chamam a Amazônia como uma reserva mundial, né? Ecológica mundial, né? Já não Exatamente. considera nem ela como uma parte do Brasil, né? Mas enfim, se é uma guerra que ainda está por aí, né? Ainda estão resolvendo, vamos ver quem vai levar essa, né? Vamos ver se entra num acordo de todo mundo se ajudar, Exatamente. porque a gente vê que a floresta vamos dizer assim, um dos pulmões do mundo, né? E se a gente É, não preservar, acaba que a gente vai sofrer eternamente. Vai ser exatamente. um grande deserto, um grande calor, um grande tudo que vai acontecer com a gente. Exatamente. O problema é que a gente não sabe se esses países que consideram também como os donos, se eles querem entrar para ajudar ou se eles querem entrar para explorar os nossos recursos, né? Depois que explorar, que destruir, devolver para a gente, né? Então, acho que essa também é o grande medo do Brasil, né? Nisso daí também, porque a gente tenta preservar, mas a gente não sabe o que, que o vizinho está querendo, né? De repente ele está querendo entrar, porque a gente sabe que a Amazônia ela tem muitas riquezas ainda inexploradas, né? E é o que você falou, a gente vai estar entre a cruz e a espada, né? A gente não vai saber realmente o que está passando na mente daquele ser humano que está lá na frente do país. Exatamente. Qual é Então, realmente a ideia dele? Se é ajudar, se é defender ou se é ser mais um ali para poder tirar proveito da floresta? isso acaba nos levando a uma questão sobre educação ambiental. O vídeo, ele aborda a integração entre a educação ambiental e a gestão de prática. E você vê oportunidades para aplicar esses princípios ecológicos nesse contexto? Então, ali no vídeo, né, como a gente falou logo do início, essa questão cultural ali que tem dos extrativistas, né, que vai passando de geração para geração, de pai para filho, né, vem desde a época do tataravô para o bisavô e vai para o neto, né, é uma coisa que vem cultural, né, eles tiram dali da natureza o sustento deles sem agredir a natureza, né. Então, assim, isso aí já é uma educação ambiental que já vem passado de geração para geração, né? E assim, o próprio extrativismo sustentável, né? Porque ali mostra, né, isso aí, eles estão tirando da natureza, mas sem derrubar a árvore, né? Como às vezes a gente vê no próprio documentário, às vezes, para você tirar o fruto da árvore, derruba a árvore. Só que se você derrubar a árvore, ela vai levar um tempo de novo para crescer, para dar fruto, né? Então ali tem toda essa cultura. Vamos usar a floresta sim, mas sem prejudicar. Né? Então, isso já é uma educação ambiental, né? E só precisava, tipo assim, fortalecer, né? Isso daí, porque tá muito só de somente ali entre a população ribeirinha, isso aí, né, entre os extrativistas. Isso precisa ser passado para outras, vamos dizer assim, para outras culturas, não só para aquela cultura que está ali. Entendeu? Então, assim, aos poucos as escolas têm levado, têm falado, né? Eu já, desde pequena, por isso que eu sempre fui apaixonada, acho que quando eu comecei a falar sobre ecologia, foi lá na Rio Eco 92, acho que você não era nem nascida, mas fica quieto, eu era muito pequena, né? Mas, então, assim, já.
já desde lá de trás, quando se entendeu que, opa, a gente tem que parar, a gente tem que olhar para o mundo, se a gente não cuidar, a gente vai perder e vai perder rápido, né? Então, assim, muitos países hoje se uniram, né, para olhar para o clima, para olhar para o ambiente, né, para poder falar de educação ambiental. A educação ambiental hoje já está dentro das escolas como disciplina, já está Eu vejo aqui na universidade que tem a disciplina educação ambiental em vários cursos. Não tem ela só em curso da área de gestão ambiental, da biologia, você tem ela em vários. Você tem uma cadeia dessa disciplina em vários cursos, entendeu? Porque é importante isso, é importante as pessoas entenderem por que que existe lá aquele bichinho feio, né? Eu brinco muito, eu adoro gambá, né? Até pouco tempo eu estava aqui cuidando de um. E o pessoal aqui brinca, mas ele é muito feio. Ele é feio mesmo, mas é graças a ele que as florestas estão aí, que as florestas estão avançando, que ele leva as sementes, que ele espalha, né? Então, assim, as pessoas precisam entender, né? Não é porque o bichinho é feio que ele faz mal, não. Né? Ah, por que que naquele lugar tem que ter cobra? Acaba com as cobras. Não, tem que ter cobra porque ela acaba com aquele outro serzinho que destrói ali. Então, tudo tem um equilíbrio. Entendeu? A natureza ela é toda equilibrada. E quando um homem chega ali e mexe, ele vai causando esses desequilíbrios, e aí quem sofre é alguma outra fauna do local, é alguma vegetação do local, né? A água, o clima, e vem o aquecimento global, e aí tudo vai entrando nesse, né? Vai desencadeando uma série de problemas que quem vai sofrer no final somos nós. É verdade, é verdade. Você falou até a questão dos gambás, né? Teve, eu não lembro agora se foi no período de julho ou junho, alguma coisa assim, que falava que é a época de reprodução deles, né? Que é o Isso, verão. ainda estamos na época da reprodução deles. Eu gosto muito de biologia, né? Eu me encanto, sigo vários biólogos. Então, eles fizeram muitos, biólogos e veterinários fizeram muitos alertas falando assim, gente, não matem. Se você veio, chama o bombeiro, chama a zoonose, chama qualquer coisa, mas não pega, não mexe, porque o Exatamente. animal faz bem na vida dele. Ele tem o ciclo Exatamente. Ele dele e não te você também tem o ataca, seu ciclo. ele tá ali fazendo a vidinha dele, ele não vai te atacar. Às vezes a calha dele entrar dentro da sua casa, porque ele é um onívoro, ele come tudo, né? Tudo que tem, ele come. Então, às vezes, ele entra na sua casa, aí sim você chama o bombeiro para ele ir lá tirar ele da sua casa, não precisa dar vassourada, não fazer nada. Mas enquanto ele tá solto na rua, é só deixar ele seguir o caminho dele, que ele vai embora, ele não vai pular em você, ele não vai te atacar, né? Ele só faz tudo de bom. E assim como qualquer outro bichinho da natureza. A pessoa vê um sapo, joga sal no bichinho. Pra que que tá jogando sal no bichinho? O bichinho tá ali comendo uma Verdade. mosquinha, tá ali comendo aquele outro inseto que você acha nojento, é o alimento dele. Deixa o bicho embora. Eu adoro Entendeu? os calango. Os calango, pra mim, sou É, fãzaça. exatamente. Minha mãe acha horrível, eu acho a coisa mais linda do mundo. Ele tá lá no sol termorregulando, eu acho lindo, deixa ele, né? Mas Eu acho muito engraçado. A minha avó falava pra gente, né, que minha avó tem um quintal, né? Então tem bastante árvore, bastante mato. Então ela falou assim, ó, não fica dormindo no chão, não. Porque vai que o calango entra no teu ouvido, tem que ficar botando Coca-Cola pra tirar o bicho dentro do ouvido. Aí às já vezes falou, acontece mesmo, né? Esses dias eu vi uma criança na internet que entrou um siri no ouvido dele, um sirizinho no ouvido dele. Né? Às vezes acontece realmente, alguns insetos, alguns, né, acabam entrando pequeno, né? Às vezes acontece, tá? Mas não aconselho botar Coca-Cola, não. Vai no médico e pede para ele tirar. você já ouvia vídeo? Ai, funcionou. Vamos descobrir qual foi o neto que isso aconteceu. A gente descobre na Vera. Não, mas é muito engraçado, né? Porque lá tem bastante mata, né? Então, no período de dezembro e janeiro, a gente vê que os cachorros já ficam muito alvoroçados, porque começa a ter gambá pelas árvores. Eles já Exatamente. ficam todos nervosos, aí tem que prender, porque se o bicho cai, a gente espera, vai todo mundo fazendo da casa para a mãe vir buscar, e vice-versa, com o passarinho a mesma coisa, a Exatamente. gente prender o bicho para eles mesmos se resolverem, mas tem vezes que, infelizmente, o ciclo natural chega ao fim deles. Mas eu acho animais incríveis, né? Porque você vê que eles têm Exatamente.
faz um controle, né, de pestes. E, Exatamente. pô, tem uma cobra que você não sabe ali no local, o bicho mata. Aí eu fico, gente, já deu muito perfeito, tem um bicho ali que é tranquilo, não tem veneno, não tem nada, e ele faz o controle ali pra sua casa de graça. Só você não Exatamente. E mexer aquilo, com não ele. conhece, não mexe. Está na sua casa, apareceu lá uma cobra, não arrisca se é peçonhenta, se não é. Chama o bombeiro, chama a patrulha ambiental, isola aquela área ali até eles chegarem, mas não mata o bicho. Deixa que eles vão chegar, eles vão pegar o animal, vão soltar no local que deve ser seguro, que não vai ter pessoas perto, né? Mas não matem o animal, né? É verdade. Ai, gente, adoro conversar sobre isso, é muito bom. Então vamos lá para a próxima pergunta. O vídeo aborda temas como a conservação de recursos naturais ou impactos da urbanização em Castanhal. Quais aspectos biológicos, como o ciclo ecológico ou interações espécie-habitat, são ilustrados e como se alinham com a prática de gestão sustentável? Bom, como a gente já falou, né? Ali, né, eu acho que eu praticamente já, quando você está fazendo as perguntas, eu falo, acho que eu já até respondi lá atrás, eu acho que eu estou acelerada demais, né? Mas assim, o que eu percebi ali no vídeo, né? Porque assim, esses agronegócios vêm crescendo, tá? É uma fonte bem mais rentável, né? Lá para os produtores, né? Só que isso vem como que eu posso dizer? Isso vem causa o desmatamento. Isso vai desencadeando, né? Assim, um grande desmatamento desenfreado, está matando a floresta, né? Está acabando com o trabalho desses alunos, olha, acabando com o trabalho desses extrativistas, né? Porque eles estão ali perdendo, né, o seu meio de consumo, né, de sobrevivência, né, de subsistência. E, né, assim, eu me perdi um pouquinho agora aqui na fala, né, porque a gente já falou tanto que eu já não sei nem mais o que eu já falei. Mas, assim, então, assim, eu vejo, tá, na questão da Amazônia, tá, os agronegócios, eles não vão ajudar, eles só vão cada vez mais é, aumentar o desejo dessas empresas, desses madeireiros, né? Alguns, no vídeo ele mesmo fala, alguns são empresas, alguns são recursos próprios, né? Isso cada vez mais vai incentivar eles a desmatar, porque como no vídeo mostra, a venda da castanha, ele dá um valor muito baixo, como a venda negócios como a agropecuária, como as plantações, também falou das plantações de soja, né? Que acho que tem muito lá soja. Eu vi também falar sobre aquele azeite de dendê também. Isso foi uma coisa que eu pesquisei que eu não sabia que lá também tinha esse tipo de cultivo. Então, assim, tem outros tipos de cultivos que rendem mais a eles. Então, isso tudo contribui, né, para o que a gente está vendo hoje, para aquele cenário que a gente está vendo hoje, que, como eu já te falei, eu vejo isso desde quando eu era pequena, né? E até hoje, por mais que a gente veja que existem tentativas de parar, de frear isso, a gente ainda está muito longe de frear isso, entendeu? Não, acaba sendo complicado, né? A gente ter essa visão, não ter essa visão, né? Mas ter uma resposta prática, sucinta para resolver esse problema. Porque o prático acaba que a gente tem, mas na prática, Exatamente. e a gente vê que acaba lidando, o ser humano ele vive muito, né? A sociedade, a maior parte vive da questão do capitalismo, de o que é rentável, o que eu preciso, está crescendo a população. Exatamente. Eu imagino, né, vamos botar assim, que eles tendem a querer ter um equilíbrio, mas como a visão financeira
está sempre muito acima do que tem que ser o correto, eles devem pensar, poxa, eu não quero me importar com isso agora não. Isso aí a gente pode resolver depois. A gente refloresta Exatamente. e faz. A visão é essa mesmo, né? Vamos fazer agora e depois a gente vê o que vai dar. E quando vai ver o Exato. que vai dar, já está muito tarde para você conseguir reverter aquele desmatamento, reverter toda aquela mata que foi, né, que foi desmatada para poder criar o seu negócio, a sua agricultura, a sua pecuária. Não é, e você vê que eu tenho, eu, no meu achômetro, né, me corrija se eu estiver errada, eu percebo que a Amazônia, em comparação a qualquer outro local aqui do Brasil, ele é um solo um pouco mais plano. E para pôr gado ali é muito melhor, no sentido de o bicho não vai ter que ficar subindo o morro, não vai ter músculo, vai ter o pasto dele comum, não vai andar muito, tem que ter uma sombrinha, tem um espaço amplo aberto à Tem vontade. água próximo, tem todos os fatores próximos que facilitam realmente. E Entendeu? acaba Até que mesmo para você arar, porque simplificando. você tem que arar, é muito mais fácil você arar um plano do que você ter que ir numa vertical, entendeu? Exato. Faz sentido Então, sim. as pessoas acabam não pensando nessas questões, porque pensam no próprio benefício próprio. Eu acredito sim que tem pecuaristas, que foi até caso de uma Secom nossa que a gente fez aí nessa Pistache esse ano. A gente levou um produtor de cinema e foi o Roberto Moretti. Ele fez uma parceria com a Petrobras, né? Ele é produtor de audiovisual. Ele fez um documentário para Petrobras e um próprio pecuarista estava abordando essa questão. Ele falou assim, cara, hoje eu tenho uma visão do que é realmente importante. Eu sei que eu necessito trabalhar, eu sei que eu necessito fazer as minhas coisas, mas eu também tenho que entender as coisas a longo prazo. Não adianta ser só no, no rap, né? A gente tem que pensar de forma Exatamente. vertical e de forma horizontal. O que vai acontecer no futuro? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ser feito de uma forma correta para a gente ter essa conscientização. E ele achou isso tão impactante e o impacto maior foi por vir de um pecuarista falar isso. Foi uma questão Exatamente. que repercutiu muito grande. Se não me engano, foi no Nordeste. Foi no Ele Nordeste já essa tem essa questão. visão, ele tem essa visão, né? Assim Sim, como como a gente tem madeireiras que são legalizadas, que têm as licenças ambientais para estarem atuando, eles para atuarem, para ele derrubar uma árvore, tem que plantar 30, entendeu? Assim, estou generalizando. É, é uma forma de manter, é uma forma de manter. Mas se também a devastação for muito rápida, até essa floresta ser reposta novamente, até aquelas árvores chegarem ao ponto das que foram derrubadas, né? E na Amazônia, a gente está falando de árvores centenárias, né? No filme você vê aquelas castanheiras assim que, né? muitas. Elas... Então, quantos séculos tem aquelas árvores ali, né? Eu já vi que as próprias castanheiras, né, estão dentro do, como é que eu botei aqui? Dentro do arco de desmatamento. Então, isso tem causado uma grande polêmica, Exatamente. uma grande crise naquele local. Tanto para a biodiversidade, tanto para as pessoas que trabalham naquele local. Porque as pessoas estão tendo que se mobilizar, sair da região. E vai ser um trabalho que futuramente, infelizmente, possa ser que deixe de existir. Mas com o documentário, e acredito que a gente repercutindo, ensinando isso já desde a base, em universidades, em colégios, em cursos, em qualquer ambiente, a gente ensinar o que a gente tem que não fazer para o nosso prazo, né, de agora, mas sim para um prazo futuro. Tem sempre que pensar no Exatamente. futuro. A gente tem que O seu deixar uma floresta para a geração futura, Exato. Meu futuro né? é amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, são questões que a gente tem que Exatamente. levar para a vida toda. É um ensino, um cuidado que a gente tem que realmente pôr em prática. E acredito que as regiões, as pessoas da região, como não tem, vamos dizer assim, verba, porque são pessoas mais carentes, mas pessoas ao seu redor, estados ao seu redor podem ali contribuir com, seja ajuda financeira, ajuda de voluntariado. Tem um projeto na Amazônia
e eu sou muito fã dele, que é sobre resgates da fauna, né, de animais de contrabando. E eles têm parceria, se não me engano, com alguma área militar. Não lembro se é exército, se é marinha, não lembro agora de cabeça. Mas é com algum setor militar que eles ajudam a fazer a reabilitação desses animais para serem soltos na mata novamente. Porque a gente vê que tem muitas aves contrabandeadas. O próprio mico-leão dourado, que vira e mexe, está sendo contrabandeado, mas não é típico regional da região, típico da Sim. região. Macacos, onças, filhotes de onça. Então, são animais que a gente vê e projetos que acabam estimulando o ensino e a conscientização. Então, acho que esses projetos acabam estimulando cada vez mais as pessoas a entender e a compreender e a ajudar todos esses setores, que é de extrema importância. É de extrema importância. Exatamente. E esse impacto do agronegócio acaba, infelizmente, acabando com toda a produção de carne de soja. Exatamente, né? Porque aí o olho da pessoa cresce, né? Ela só pensa em lucrar e aí ela vai partir para o que é mais fácil, né? Porque você, conforme eu falei, as madeireiras que são legalizadas, que têm as licenças ambientais para estarem atuando, ela tem um gasto também com isso, porque ela para cortar tem que plantar também, entendeu? Então, e pro cara que tá afim só do lucro, que quer ver o dinheiro rápido, ele parte pro errado. Ah, vou desmatar porque eu não tenho que repor, não tenho, né, que pagar ninguém. Só que ele não pensa, né, a longo prazo, que isso, com o tempo, ele vai acabar e assim, ele vai morrer, ele não vai chegar a ver, mas as gerações dele, né, vai ver aí um mundo que nem a gente vê nos filmes aí, né? Que acabou a mata, nesses filmes apocalípticos aí que acabam as matas, ou não tem água, a pessoa tem que ficar igual um desesperado catando água. Isso é uma realidade. Se a gente não cuidar, né? Há pouco tempo a Amazônia passou por seca. Onde tu já se viu isso? Onde que tu ia pensar nisso lá atrás, quando eu era criança, que a Amazônia ia sofrer seca, gente? E sofreu, entendeu? Você nunca para pensar, gente, como uma floresta que praticamente chove todos os dias consegue sofrer uma seca. É Consegue sofrer realmente. uma seca e ela sofreu, entendeu? Então, assim, por causa disso, né? O Ninho tá aí bagunçando o mundo, aí vem a gente ajudar, né? Coloca fogo, aquece, né? E tá aí os resultados, né? Vai poluindo os igarapés vão secando, os igarapés, eles também têm a sua função, que né, são vias, né? Que essa população, eles andam, que eles chegam até o meio da mata para poder trabalhar, e tudo isso, né? A gente está acabando com isso, né? A gente, o ser humano, né? Infelizmente. Acho que nós criamos cada vez mais tecnologias, inovações e o principal, que é uma inovação, uma tecnologia para ajudar a preservar a nossa maior floresta, não tem ainda. Vamos torcer para essa nova geração estimular cada vez mais novas ideias, ter novas ideias para melhorar essas questões, porque são Exatamente. e a nossa, é tudo um processo. Tá tendo já os ensinos. Com os ensinos, vai tudo sendo uma escadinha. Vai ter pessoas ali que vão estar aprendendo, colocando em prática, então vamos ter essa fé que vai ter pessoas que vão botar em prática. Com E uma, certeza. uma, uma questão que a gente não abordou foi que o vídeo discute sobre as fronteiras administrativas do Castanhal e sua relação com o estado do Paraná. Como se influencia a gestão de recursos naturais da região por conta dessa fronteira? Então, conforme você falou ali aquela questão, né, do faroeste e tal, então eles estão ali no meio de muitas fronteiras, né? Eles estão ali próximos a algumas fronteiras e o desmatamento não vem só aqui do nosso país, né? Vem de outros países também que eles invadem a nossa área, né? Eles invadem a região ali do Acre e eles estão desmatando, eles estão levando eles levam os nossos recursos para fora, né?
Há pouco tempo eu vi uma matéria falando que a gente não tinha mais, a gente estava sofrendo a extinção aqui no Brasil, do pau-brasil. Que a gente não tinha mais, né? E aí eu vou falar no caso de país, né? Para onde foi? Foi tudo para Portugal, levaram tudo, né? Então, assim, aí eu também eu estudo muito, eu leio muita matéria, né? Porque a vida é isso, a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre se informando. E eu, quando eu li essa matéria, falei, gente, como assim? Uma coisa que era nossa e hoje nós não temos. Hoje nós temos que ir lá em Portugal e pedir para trazer para cá, entendeu? Então, essas fronteiras ali, essa divisão de fronteiras, né? Isso atrapalha muito, porque é um facilitador de entrada de um país para o outro, entendeu? De uma cidade para outra, e isso facilita esse tráfico, né? Porque por mais que a gente tente monitorar a floresta, né? Hoje já se monitora com drone, já se monitora com satélite, mas essas fronteiras, né, facilitam muito isso e atrapalha esse controle nosso, entendeu? Esse controle aí né, quando vai ver, quando percebe que está acontecendo, a desgraça já está feita, já é tarde para você chegar lá e tentar recuperar aquele dano que já foi causado naquela parte da floresta. Acaba, é o que você falou, ficamos muito no limbo, né? De saber, tipo, o que que eu vou fazer? Eu tô no Brasil? Ou eu tô no Pará? Exatamente. E as políticas públicas dali começam cada um. Esse problema não é meu, é dele, esse problema é dele, e o problema é mundial, né? Mas, na hora, conforme a gente falou lá no início, todo mundo quer dizer que a floresta é sua. Mas quando tem que resolver o problema, esse pedaço da floresta é sua, quem tem que resolver é você. E acaba que ninguém consegue tomar conta, gerir essa parte aí desse crescimento desorganizado aí, né, desses madeireiros, né, das queimadas, né, dessas pessoas que estão criando pastos por aí, né, no meio da floresta, né, e muitas das vezes o desmatamento a gente fala só de pasto, mas também tem a questão da droga, né, a gente tem partes que são desmatadas para plantio da maconha, né, a gente vê muito isso também na Amazônia acontecendo, e é isso. É verdade. E a nossa última pergunta, para que estamos chegando no nosso tempo, é: se você pudesse expandir o tema do vídeo em uma aula de biologia, quais tópicos adicionais recomendaria para os alunos explorarem? Eu vou botar em prática. Então, não só a questão do castanhal, né, das castanheiras, assim, é uma coisa muito legal, mas a gente, né, explorar bastante como é que vive as populações ribeirinhas, né, que vivem ali também da pesca. Conforme eu falei, a questão dos animais, né, também que tem uma parte muito importante, né, nessa biodiversidade. Aí seria bom, né, que eu vi que no filme eles não falaram dessa questão dos animais também que ajudam nessa proteção, nessa dispersão, nesse aumento da floresta, né? Então é bom focar nessa parte, entender a importância, né, dos animais ali, desses dispersadores, dos agentes polinizadores. Eles abordam muito essa questão da proteção, né? Eles abordaram muito como eles protegem, o que está acontecendo. Só faltou realmente focar nessa parte do que ajuda a melhorar, né? E essa questão também não só da poluição do ar, né? Acho que faltou falar um pouquinho mais ali também dessa poluição dos rios, né? Dos igarapés. Isso é muito bom, tá? Então eu focaria também nessa parte, tá? Eu sei que o foco foi falar realmente do extrativismo, né? Foi falar desses coletores da castanha, da importância deles. Espero que todos que vejam o vídeo consigam entender, porque quando a gente chega numa loja, a gente vai comprar um produto, a gente não tem ideia, né? Você vai comprar lá uma castanha, um doce feito da castanha, e você não tem ideia de quantos dias um ser humano ficou naquela mata no dia de chuva, no dia de calor, porque ali
faz calor de 35 graus e do nada vem uma chuva e a temperatura cai drasticamente. E como no vídeo mesmo mostra, ele fica ali às vezes sem ter o que comer, né? Ele tem aquela meta dele de colher e ele também fala exatamente que tem dia que eles vão colher e não colhem o que era esperado, a quantidade que era esperada, né? Então, assim, eu achei uma coisa bacana também que ele fala do cipó, né? Que eles cortam o cipó para, né? Achei muito bacana isso, né? Porque os cipós também eles disputam. Da Oi? floresta. Exatamente. Isso, o recurso aparece ao seu favor também como material. Exatamente, porque o cipó, né? Ele disputa com a árvore os recursos também, né? Ele também quer sol, ele também quer água. E chega um momento que ele cresce tanto que ele começa a estrangular a árvore. E aí ele acaba matando a castanheira. Então, assim, a preocupação deles também é até ver isso. Falei, nossa, ele se preocupa com isso, né? Então, ele está se preocupando aí. Eu preciso limpar esses cipós, porque eu preciso manter essa castanheira viva. Porque senão, daqui a um tempo, se eu deixar os cipós irem, os cipós também vão acabar. Ou seja, às vezes até a própria natureza, às vezes ela acaba também danificando ela mesma. Enfim, faz parte, né? É como se fosse assim, eu não vou dizer que ele é um, como é que a gente fala? Uma erva daninha. Ele não é uma erva daninha, mas ele também, se ele crescer desencadeadamente, ele também prejudica. Então, assim, o que eu focaria mais era isso, é explorar um pouquinho mais a fauna do local, que eles também têm importância, né, nessa questão aí da castanha também, tá? Os igarapés são muito importantes, eles mencionam o igarapé, mas acho que tinha que frisar mais a importância deles, tá? Porque eles são as vias que levam, eles é que fazem todo, né, auxiliam nesse trajeto, que facilita, né, até para ir mais rápido, porque imagina se eles tivessem que ir tudo a pé, como se eles tivessem que levar aqueles cestos de 80 quilos tudo a pé, né? Então, em vez de ser 2 dias, ele ia levar uma semana, né? Então é isso, eu acho que ficaria de focar um pouquinho mais nessa outra parte também. Na verdade. Ai, gente, eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre biologia. É um assunto que Eu eu também gosto. E olha que legal, o EUG oficial, ele deu um convite pra gente para apresentar para as futuras turmas dele sobre responsabilidade social e sustentabilidade. Muito obrigada pelo Daí, convite. eu gosto muito, eu gosto muito. Hoje eu conversei com uma professora aqui a respeito do vídeo, falando para ela, falei, nossa, como eu gosto, né? Quando você me fez o convite, eu fiquei com aquele friozinho na barriga, mas quando você falou, tu vai adorar o vídeo. E por isso que eu te falei, assisti mais de uma vez, porque eu gostei muito. Não, é muito bom. E esses convites, assim, eu gosto bastante. Eu tenho que agradecer principalmente ao meu coordenador. Ele foi um anjo na minha vida, porque eu tava, assim, pessoas que sabiam realmente falar sobre o próprio tema, entenderem, eu tenho uma visão ampla, né? E eu falei assim, Milton, me ajuda, eu preciso de uma pessoa que entenda sobre gestão ambiental, ecologia, pode ser um professor de biologia, pode ser de geografia, um engenheiro ambiental, eu só preciso de alguém. Aí ele tem uma pessoa perfeita para você. Ela sabe, ó, adora falar sobre isso. Aí porque eu falei, ótimo, então quando eu posso falar com ela? Quando eu posso? No mesmo dia, eu falei, ai, ó, Milton, obrigada. Foi maravilhoso. Né? Amiga, eu quero muito Igualmente. pela participação, foi maravilhoso estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigada a todos que participaram da live. Né? Quero agradecer também principalmente os nossos patrocinadores, a Estácia e Dux também, que é um dos patrocinadores. Muito obrigada por essa professora maravilhosa, essa coordenadora maravilhosa que está aqui conosco. Né? E muito obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa pro pessoal, Aline? Só agradecer, tá? E, né, deixar um recadinho para todo mundo, né? Que todo dia, né? Eu levo isso comigo. Todo dia eu tento fazer uma coisa boa. E, né? Se não é estar ajudando uma pessoa, é estar cuidando, né? De uma planta, é cuidando de uma árvore, né? Porque a gente tem que pensar nisso também, que a gente pensa que fazer ações boas
É só, vou fazer uma ação social para ajudar uma pessoa que está necessitada. Sim, isso a gente tem que fazer e eu faço bastante. Mas a gente tem que olhar também um pouquinho para o nosso verde, né? Para o nosso ambiente. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu pelo menos tento. Então, assim, que todo mundo tente também, né? Cuidar um pouquinho da natureza. Tá vendo? Jogar um lixo no chão, vai lá, pega, joga no lixo. Não deixa ali não, porque aquilo vai contaminar o rio. Se você vê alguém jogando lixo no rio, fala, poxa, não é legal tu fazer isso, né? Você tá poluindo, você tá estragando o que é seu. Então, assim, a gente tem que levar isso pra gente. Isso tem que ser de todo mundo. Isso não pode ser só das pessoas que gostam do meio ambiente. Né? Você pode não gostar de planta, você pode detestar planta, tá? Mas só não mata, deixa ela ali, deixa ela viver, deixa ela seguir o curso dela, limpinha, sem sujeira, né? Não contamina, não polua, né? E é isso, tá? E os animaizinhos também, eles são feinhos, mas eles têm os propósitos deles, né? O gambazinho, ele é feio, mas ele tem né, a função dele na natureza. O sapinho, ele tem a função dele, ele é feio, não joga sal nele, não. Ele só é feio, mas deixa ele embora, né? Então, isso eu tento passar para as pessoas, né? Aí eu pego o sapinho, seguro, olha como ele é lindinho. Aí as pessoas, você é louca, né? Como você falou que você adora calango. Eu pego o calanguinho, olha como ele é lindo, gente. Ele não faz nada. Mas é isso, tá? Assim, também não pegue os animais, porque não é legal, tá? Isso foi só uma forma da gente brincar. Eu pego quando eles estão em situação de risco, eu tiro, boto num lugar onde ele possa seguir o caminho dele e sem se prejudicar, tá? Mas é isso, tá bom? Então, assim, o recado é isso. Cuidem da nossa natureza, cuidem dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. A gente tem que deixar o mundo para ele. Quando você vê alguém com a torneira aberta, deixando a água embora, escovando o dente, fecha, diga para ele que a água não é dele, é a água do mundo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que criar essa cultura e tem que começar dentro de casa. Em casa eu sou assim, meu marido, quando vai barbear, eu fecho, digo a água não é sua, é do mundo, né? Então, se cada um fizer isso, a gente consegue melhorar. A gente consegue melhorar esse mundo. Tá bom? Ai, muito obrigada, Aline. Obrigada a todos que nos assistiram. Um beijo, tchau, Um tchau. beijo, tchau, obrigada, tá? Tchau, tchau.